resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Pato voltando, renovação de One, Independente deixando recado e ainda um pouco mais do pós-jogo de Botafogo e São Paulo. Então, vamos embora pro vídeo. Falou lá do começo do jogo, que sofreu muito com a bola defensiva, papapá. É um pouco, mais ou menos, não quero dizer que eu adivinhei, não, mas tá um pouco claro que ele ia falar o que ele falou, que o time jogou bem, tá. Ele não foi perguntado sobre, meu amigo, o São Paulo luta para não cair, o que vai acontecer, né? Parece que isso não tá no radar, nem nas perguntas e muito menos na análise dele. Me parece isso mais preocupante. Não sei o que você acha. Vamos lá. De novo, né? Assim como a formação do time, a escalação, o tipo de jogo previsível, né? Mais uma vez contra o mesmo adversário, dirigido pelo mesmo técnico, mais uma vez caindo na mesma armadilha, a coletiva foi muito previsível, né? Não teve os números, né? Porque às vezes em outras passagens tinha os números, a posse de bola, quantas finalizações e tal, mas teve o controle, o tal da porra do controle do jogo, que não serve para porra nenhuma quando você não tem o resultado. E sim, qualquer trabalho no mundo é analisado em cima do resultado. Do meu, do Tirone, do Kudê, do Abel, de qualquer um. Abel, de novo, vou citar o Abel, o técnico esquentadinho que é expulso toda hora. Ele fala, só estou no Palmeiras até hoje porque eu continuo ganhando. E assim é o jogo, assim é o futebol. Então, não, até o Diniz agora ganhou, né? E tá sendo... Mas o Diniz, ele continua com o mesmo discurso, né? Agora é mais fácil, como eu falei, né? Com a taça do lado, eu também encho a boca para falar, né? Agora não, mas fácil, ele né? no caso do Diniz, é até surpreendente, porque ele podia falar, né? Podia mudar, mas não, ele fala, não, eu acho que isso Não, aí o não é Diniz, importante. guardando as proposições, ele tem a mesma personalidade do Ceni, né? Agora Sim. agora estou satisfeito com o troféu, tá aquelas coisas, não, formar homens, tal. São métodos de trabalho diferentes, mas a soberba da derrota é parecida. E o São Paulo, cacete, nos últimos 40 meses ficou 18 com o Rogério e 18 do Diniz. Cara, sem ganhar porcaria nenhuma, com os dois. Enfim, os autorais. Gestões diferentes e tudo mais. Hoje é até difícil comparar, porque o Diniz está muito melhor, de fato. É o melhor momento da carreira do Diniz. A questão das perguntas nessa coletiva, gente, é aquilo. Sábado, eu tive um conhecimento. Esse também é a situação do desmantelamento da mídia geral. Sim, então ninguém vai para outra cidade sábado à noite, meu velho. Ninguém. Só vão as pessoas locais. Isso ninguém mesmo. Gasta em viagem. Então não tem nenhum setorista do São Paulo lá. Nem o Edu Afonso estava lá, né? Não, nem um cara capaz de perguntar. E às vezes a entrevista do Rogério ele fala tanto que ele dá pistas. E não sei se vocês entenderam. Ele não usou a desculpa, ou desculpa não, a explicação do desgaste do Beraldo para justificar a eliminação dos 3 zagueiros. Ele falou mais na questão dos alas. Exatamente. Ele né? falou que. Exatamente. Então, na primeira resposta, ele falou: de fato, sem 3 zagueiros, a bola aérea tal. Então, foi a opção dele, certo? Pelo que eu entendi. Ele podia ter chegado e falado. Tipo, eu não consegui, como a gente estava supondo aqui. Quem você escalaria se o Beraldo tivesse machucado? Acho que teria, mas não. E acho que ele não levaria, de fato, um zagueiro para viajar sem a mínima condição, porque senão deixa o cara se tratando em São Paulo. Perfeito. Então, foi a opção dele. É a opção dele jogar dessa forma. É a opção dele querer atacar o adversário fora de casa. É a opção dele sair com 0 ponto em vez de 1 ponto. Tanto que a conversa foi, a gente merecia a vitória, não é que merecia o empate, não. Nós merecemos a vitória. Né? Poderíamos ter saído daqui com a vitória, né? Exato. E acho que tem umas situações que ficam, então, assim, no ar, tipo, se ele espera algum milagre, algum reforço até o dia 20, qual é a opção que ele fará pela Sul-Americana? Ele só deu indício dessa resposta quando ele fala do ataque, e eu falei para você na terça-feira. Porra, o Erisson não vai jogar domingo. Usa a porra do cara até o fim. Porque depois você vai ter que usar o Caleri 90 minutos. Não falei para você? Mas não. Quem saiu no intervalo? Erisson. Quem estava jogando melhor? Erisson ou Caleri? Erisson. É isso mesmo. É foda. É difícil, cara. Desculpa usar, mas é difícil. Difícil com E, quase. E acho que... Então, essas respostas ficaram no ar. Essa questão do rebaixamento, ninguém vai falar, Tirone. Ou é uma questão interna... Foi o que a gente estava falando lá no G4 na sexta-feira.
Eu e você, a gente está falando do rebaixamento há 3 meses. Sim. Só isso. Desde que o São Paulo perdeu para o São Bernardo e machucou todo mundo depois disso. Né? É tão evidente. E acho que tem, já que dá vontade de fato de ir à coletiva e confrontar. Né? Sim. Agora, na Sul-Americana, aquela coletiva do lado do jogador que fica com o Tottenham lá. No Ituano não, no América, sábado, talvez tenha uma confrontação, né? De que opção você vai fazer, que campeonato você vai fazer, mas isso aí é para o técnico dar anelzinho na chupeta, né? Me pareceu. E ninguém da diretoria fala, então beleza. O jogo lá contra o Ituano, a coletiva, ele falou de leve uma hora, é preocupante. Né? Lembra, eu até falei, bom, acho que talvez tenha dado um clique de que a situação não tá boa. Mas hoje não deu a menor pinta, né? Hoje o Rogério me parece saiu. O Rogério perdeu o jogo e saiu mais satisfeito do que quando contra o Ituano, que é um resultado merda, mas empatou, não é? Não, claro que o time jogou mais hoje, isso eu também, mas então, do ponto de vista de você olhar o campeonato, gente, a história do desempenho pelo desempenho, que é o Diniz, né? E o Diniz foi muito criticado aqui, inclusive, então, justamente por isso. Sinceramente, eu tenho pena do torcedor do São Paulo com 18 meses de Diniz e Ceni. É uma coisa, é quase uma... Muito torcedor largou, não tem mais... porque é um martírio. E a gente chegou na mesma situação. É um martírio. Você ficou olhando pro relógio, você sabe o que vai vir e tudo mais. Então, e assim, os dois têm a soberba da derrota. Foi opção de gestão diferente, mas os caras acham que o São Paulo, com um elenco cada vez mais medíocre, é capaz de controlar, impor jogo e tudo mais, né? Então, não conseguem ter essa humildade que o torcedor do São Paulo tem hoje. O torcedor do São Paulo é um cara humilde. O torcedor do São Paulo não é um cara garganta. O torcedor do São Paulo apanha quieto. O torcedor do São Paulo quer um mínimo de dignidade. E não é falta de luta desses jogadores, eles são fracos. Então, de fato, não é falta de luta. A gente mostrou ali a questão da comemoração, que é estranha, porque não chegaram todo mundo, mas não foi falta de luta nesse jogo. Não, também acho que não. Esse time não é indolente. Não é indolente. É ruim, é fraco. Na época do Diniz não era também. Não era também, essa a questão. Verdade. A questão é que vai perdendo qualidade técnica e o comandante insiste em jogar de uma forma quase suicida fora de casa. E sim, se ele não tiver resultado, não serve, cara. Não serve. Perto de Casares, Rogério Ceni, o torcedor do São Paulo é uma outra concepção da vida. Aquela turma lá do Soberano, não é por à toa que o Casares falou que criou o Soberano, né? Aí o São Paulo e tal, e aí eu vou manchar minha reputação do Rogério, eu tenho que propor o cacete, tem que falar na primeira divisão, cara. Simplesmente é isso. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo de Rogério Ceni, que segue colecionando marcas péssimas. O tricolor tem uma única vitória em praticamente um ano nos confrontos contra o G12, que nada mais é do que um grupo formado pelos 12 clubes mais populares do país. Pelo menos é como se instituiu o G12, que conta com os 4 de São Paulo, os 4 do Rio, os 2 de Minas e os 2 do Rio Grande do Sul. Essa única vitória do São Paulo desde junho do ano passado foi obtida contra o Santos, Campeonato Paulista desse ano 3-1. Todos os outros jogos com empates ou derrotas. São Paulo havia vencido, só para relembrar, em 23 de junho de 2022 o São Paulo vence o Palmeiras por 1-0. A partir daí são 18 jogos, com uma única vitória, essa contra o Santos que eu contei para vocês, 7 empates e 10 derrotas. Retrospecto bastante ruim de um time desequilibrado, que tem problemas de relacionamento com seu treinador e que, enfim, está ameaçado sim de rebaixamento no Campeonato Nacional. Mais 2 informações sobre o tricolor. O David sentiu uma pancada no joelho no confronto contra o Botafogo e virou dúvida para o jogo contra o Porto Cabelo, terça-feira, no Morumbi, no Campeonato Sul-Americano. Já Luan, muita gente cravando que o Luan renovou o contrato com o São Paulo e que inclusive já foi inscrito no Brasileiro. Consultei o presidente do São Paulo, Júlio Casares, que afirmou que houve um pequeno avanço, ainda bem distante da renovação do contrato. Sobre a história da inscrição no Campeonato Brasileiro, consultei uma fonte do Departamento de Futebol. A pessoa assegurou que isso não é verdade. Enquanto não houver acordo entre as partes, o Luan segue
de fora da lista de opções para Rogério Ceni. São Paulo que volta a jogar no Campeonato Nacional apenas no próximo fim de semana. E você, a questão tá do São preocupado? Paulo, e aí ficou muito assim, o São Paulo agora está passando por uma dificuldade porque vários jogadores estão no departamento médico, e principalmente jogadores de ataque. São Paulo poderia avaliar uma contratação do Alexandre Pato ali, um contrato de produtividade. Conversei com alguns dirigentes do São Paulo sobre esse tema especificamente, e a resposta que eu tive foi que não houve um debate em relação ao Alexandre Pato, né? Não houve um debate a contratar o Alexandre Pato por causa dessa falta de atacantes, especificamente agora, nesse momento em que você tem alguns jogos importantes, e o Rogério Ceni até falou, olha, eu tenho até medo de ficar sem atacantes aí para os jogos que vêm, principalmente terça-feira, no jogo pela Copa Sul-Americana. Até a resposta que eu tive de uma pessoa importante do clube foi, cara, ele tá indo para transição ainda, né? Então não tem como você chegar e contratar o Pato e achar que ele vai entrar no campo terça-feira contra o Puerto Cabello lá pela Copa Sul-Americana, né? Ele ainda vai levar um tempo de transição para depois poder chegar, ainda ter ritmo de jogo, para depois você pensar num jogador minimamente em campo para te dar um resultado. O São Paulo também entende que a condição do Pato não é chegar, jogar e vai entregar resultado. Vamos fazer um contrato de produtividade e o cara já vai te entregar resultado. A reflexão que essa pessoa do São Paulo me fez foi, é incabível você pensar que o São Paulo vai atrás do Pato agora, simplesmente pelo fato de você não ter atacantes, porque muitos estão no DM nesse momento, sendo que o Pato também vai cumprir ainda um período de transição, readaptação e ritmo de jogo. O São Paulo não está debatendo a vinda do Alexandre Pato nesse momento pela falta de atacantes que estão no departamento médico. Apesar do Pato ter esse enorme carinho pelo São Paulo, de ter essa vontade de novamente vestir a camisa do São Paulo, o São Paulo também tem um enorme respeito, tanto que abriu as portas do São Paulo para ele se recuperar, mas nesse momento o que eu posso trazer para vocês de informação é que não há um debate interno no São Paulo para um retorno do Alexandre Pato. Sim, um retorno do Alexandre Pato. Pessoal, é o seguinte, São Paulo já aumentou sua quantidade de jogadores machucados no departamento médico, entre eles 2 atacantes, que é o Erisson e o Luciano. E aí a Independente faz um comunicado colocando que o Pato é bem-vindo, praticamente assim. E eu entendo a colocação da Independente, acho que a primeira passagem do Pato foi bacana, a segunda nem tanto, mas o cara abriu mão de uma dívida de 20 milhões de reais, cara. Então, assim, pro São Paulino, no momento que ele fez isso, o São Paulino é muito grato ao jogador, é uma atitude muito nobre, para ser sincero, porque não é qualquer um que abre mão desse valor, é só falarmos aí do Daniel Alves lá, que tá preso lá na Espanha, né, que se dizia São Paulino tal e tal, e o Pato abriu mão e pediu se poderia se recuperar no CT do São Paulo e sempre demonstrou um grande carinho pelo São Paulo. Então, ao que parece, tá pintando aí o útil com o agradável e talvez ele possa ser anunciado essa semana, ainda antes do fechamento da janela, como reforço do São Paulo para o ataque. Vídeos enormes de problemas que o São Paulo vem passando no ataque, além da falta de poderio financeiro. E é uma baita oportunidade de mercado, o cara já tá lá dentro. Ainda mais o Pato não tá cobrando milhões para jogar, muito pelo contrário, vai vir com custo baixíssimo. E é torcer pro cara jogar bem, e para agregar e para ajudar, a verdade é essa. Porque assim, futebol ele conhece, né, mas ele não tem a competitividade que necessita, mas quem sabe num ou no outro jogo ele possa ajudar, porque qualidade não falta. O que falta ao time do São Paulo, ele tem qualidade. Talvez vontade, competitividade ele não tenha tanto. Então aí vai ter que ele aí se encaixar nesse esquema do Rogério Ceni. Não consigo ver também o Rogério Ceni assim de bom agrado recebendo o jogador, mas só que, cara, não tem opção, entendeu? E veremos novidades aí sobre o assunto bem em breve. Agora, com relação ao Luan, a própria carta independente, ao que parece, coloca que ele renovou com o São Paulo. Eu ainda não consegui encontrar definitivo, né, que ele renovou, chama até ele de Luan Mineiro, né? Um deboche, porque para ele jogar como mineiro ele tem que nascer de novo. Então vamos aguardar aí como é que vai terminar essa negociação. Lembrando ali que na meiuca a gente tem o Mendes, o Neves, o Luan e o Pablo Maia para brigar por uma vaga, o que é ridículo, né? Porque o São Paulo, com um time do jeito que tá, deveria jogar com 2 volantes, 3 zagueiros, entendeu? Joga todo mundo atrás da casinha e se manda no contra-ataque. Esperemos que o Rogério Ceni abra os olhos o quanto antes, porque não pode deixar tarde demais aí, porque coisas ruins podem vir a acontecer. E ainda falando do fatídico jogo aí, desse react com relação a
entrevista, pós-análise e entrevista de Rogério Ceni, é o que a gente já conhece, aquele discurso, a gente jogou melhor, a gente foi melhor, a gente teve oportunidade e perdeu. Cara, é o que eu falei, eu não quero ser melhor do que o outro time, eu quero vencer o outro time. É simples assim, é pontuar. Se não der pra vencer, empata. Empate pontua, empate vale 1 ponto. Entendeu? Então vamos ver aí, né? É que pra mim é muito difícil falar, porque assim, eu gosto, acho que tem boas ideias como treinador, só que o cara tem um ego assim, maior do que o planeta Terra, entendeu? Então o cara não cede e não ganhou nada, né? Assim, você pode falar do Diniz, agora o Diniz ganhou um cara carioca, então tá bombando, então o cara é assim, assado. Mas, cara, baixa a bola e, cara, pense que iremos disputar contra o rebaixamento. Vamos primeiro chegar aos 45 pontos. Passou dos 45, aí a gente vê o que pode ser feito. Entendeu? A torcida do São Paulo hoje eu acho que é a persona mais ciente da situação que o São Paulo vive. Mais do que o dirigente, mais do que o técnico. Isso é perigosíssimo. Porque a gente ajuda, apoia, mas a gente não tá dentro de campo, né? Quem estão são os patetas dos jogadores do São Paulo, comissão, treinador e gestão. Então é isso, pessoal. Amanhã tem São Paulo e Porto Alegre da Venezuela. Veremos aí se São Paulo vai com o time misto. Na verdade, quem vai entrar pro jogo, né? Na verdade é essa. Diria eu que é obrigação vencer essa equipe da Venezuela, mas de obrigação já parei de falar já, porque já foi Água Santa, já foi Ituano, já vou perder a conta aqui e o vídeo vai ficar longo demais. Então é isso, pessoal. Eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de cores, uma ótima segunda-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.